Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um glorioso dia. Estamos recebendo de presente do Senhor, hoje, dia 4 de maio, uma segunda-feira, uma semana inteirinha para glorificarmos a presença do Senhor e tudo que o Senhor tem feito. Tenho certeza que nós temos cada dia mais para agradecer a esse Deus maravilhoso que tudo Ele faz, no momento dele, da forma dele. E nós só temos a agradecer e a obedecer, a prestar atenção nos sinais e em tudo que o Senhor vem nos mostrando através da sua palavra, através de pequenos detalhes que muitas vezes nós não conseguimos identificar, porque nós aceleramos e não paramos para visualizar, para perceber os sinais e os alertas do Senhor. E falando em sinais e alertas, a reflexão que eu trago para essa manhã de hoje havia uma cidade que havia passado por uma enchente. Foram muitos dias de chuvas consecutivos. Alagou a cidade por completo. Muitas pessoas perderam as suas casas, outros perderam os seus comércios. A cidade ficou isolada porque uma ponte muito estratégica havia sido levada pelas águas. E o prefeito, apavorado, junto com o seu comitê, pensando o que eles iriam fazer, porque ainda vinham de outras cidades um grande número de pessoas trafegando pela BR. E o prefeito pensou: como é que nós vamos fazer para que essas pessoas que estão se deslocando ainda, que não estão atentos aos sinais, ouvindo as mensagens, de repente pelo rádio, por qualquer meio de comunicação, que a nossa cidade está isolada, que uma ponte principal se rompeu. E entre eles a conversa e surgiram muitas sugestões. E de repente o prefeito disse: já sei, vou convocar alguns homens, fazer algumas placas, eles irão vestir essas placas e irão ficar nesse ponto estratégico da estrada para que ao virem os veículos, eles possam visualizar o alerta, possam reduzir a velocidade e possam se desviar para outra estrada. E foi assim que aconteceu. O prefeito mandou fazer algumas placas, convocou alguns homens e esses homens, debaixo de chuva, não mediram esforços e foram. Andaram algumas centenas de quilômetros até chegar no ponto estratégico que precisariam. Cortaram matas, adentraram picadas, mas chegaram no ponto que era necessário. Arriscaram as suas vidas, mas estavam cumprindo um chamado. E, chegando naquele ponto estratégico, vestiram aquelas placas e se posicionaram. Olharam um para a placa do outro e viram qual era a posição que eles precisavam ficar. Uma placa falava: reduz a velocidade. A outra dizia: ponte destruída. E a outra: vire à direita na estrada. Eles se posicionaram e ficaram cada um numa certa distância para que a vinda dos veículos pudesse trazer segurança, pudessem cada motorista avistar as placas, entender a sinalização e não haver percas de vidas. E foi assim que eles fizeram. Se posicionaram naquela estrada e cada motorista que vinha conseguiu observar a sinalização. Naquele dia muitas vidas foram salvas porque houve uma grande ideia, houve pessoas que se posicionaram e sinalizaram, alertaram aqueles que estavam no caminho e não haviam se percebido do que havia acontecido. Trazendo essa pequena contextualização para a palavra do Senhor, trazemos para o Evangelho de João, o capítulo 1 e o versículo 23, que fala sobre João Batista. João Batista foi um grande homem usado por Deus. Foi ele que abriu as picadas, passou por lugares muito perigosos para que a palavra do Senhor fosse proclamada,
para que as pessoas entendessem que ele era a voz que clamava no deserto. Ele era aquele que estava anunciando que após ele viria o Salvador, viria aquele que iria se doar por todos nós. E a palavra diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam o caminho reto para o Senhor. Nessa manhã, através dessa pequena reflexão e através da gloriosa palavra do Senhor, para mim e para você, nós estamos sendo convocados pelo nosso Pai, por Deus, para sermos aqueles que vamos sinalizar os perigos do caminho, para sermos aqueles que vamos orientar as pessoas que estão vindo, não estão ouvindo, não estão vendo, não estão entendendo tudo o que está acontecendo. Mas o Senhor nos chama nessa manhã. Sejam a voz que clama, sejam aqueles que sinalizem o caminho, apontem a direção, para que vidas possam ser salvas, para que ninguém pereça e nem morra no caminho. Ouçam a voz do Senhor e façam esses filhos e filhas entenderem que eu estou aqui. O Senhor está vindo. Nós não sabemos quanto tempo ainda, mas Ele está vindo. Que nós sejamos aqueles que arriscam a sua vida, que façam as picadas no meio da mata, que se coloquem em posição, que vistam as placas de sinalização e mostrem para esse mundo que é preciso acordar, que é preciso acordar desta dormência, acordar do pecado, do erro, de tudo aquilo que estamos fazendo que não agrada ao Senhor. Esse é o momento. Seja você, sejamos eu, sejamos nós juntos, unidos, como a palavra do dia de ontem, aonde há divisão, o Senhor não reina. É preciso unidade. Sejamos unidos e que possamos proclamar essa voz a todos aqueles que estão desatentos, a todos aqueles que ainda não perceberam que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que sejamos eu e você a placa que sinalizará o caminho para aqueles que estão vindo. Em nome de Jesus, amém.